Bom, galera, aqui é o professor Hilton de novo. Vamos para a questão 81. Um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o A. Bom, ele está se referindo a duas características dos fios condutores que podem ser usados para compor a resistência elétrica do chuveiro, basicamente. Bem, a ideia é o seguinte: já que eu posso usar tanto o comprimento do fio quanto a área da seção transversal, então isso leva a gente a pensar na segunda lei de Ohm. Lembra dela? Que a resistência elétrica depende do material e também das características geométricas do condutor. Depende, portanto, da resistividade, do comprimento do condutor e da área da seção transversal. Bem, primeiro, antes de tentar descobrir a nossa resposta, a gente precisa ver o que acontece com a potência se nós dobrarmos a DDP, levando ela de 110 para 220 volts. Vamos pensar no seguinte, ó. Lembra que a potência elétrica é π, é a corrente vezes a diferença de potencial. Lembra também da primeira lei de Ohm, que diz que o RI, lembra? A DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Juntando as duas equações e isolando a corrente elétrica na primeira lei de Ohm e substituindo essa corrente na potência elétrica, a gente chega em uma equação que tem essa cara aqui, ó, galera. É P igual a U ao quadrado sobre R. Bom, primeira observação, a gente quer que a potência se mantenha inalterada. Por que, professor? Ele disse no texto. Bom, segunda observação, para que essa potência se mantenha inalterada, toda vez que a DDP se modificar, nesse caso ela aumenta, então a resistência elétrica vai ter que se modificar também, aumentando também. Agora a gente só precisa avaliar o que acontece com essa DDP. Como a DDP é multiplicada por 2, né? Então vamos pensar aqui do lado, ó, aqui embaixo. Como a DDP foi multiplicada por 2, então nós temos uma DDP que é o dobro da anterior. Só que como a gente está trabalhando com a potência e essa DDP está elevada ao quadrado, deixa eu botar um quadradinho aqui, ó. Então, a nossa DDP vai ter uma influência um pouco maior sobre a potência. A potência vai ficar multiplicada por 4 quando a gente dobrar a DDP. Isso obriga, portanto, a gente a aumentar essa resistência em 4 vezes também para compensar. Então, aquela nossa resistência original deve ser aumentada em 4 vezes, galerinha. Olha só que bacana. Agora a gente pode voltar aqui na primeira lei de Ohm, na segunda lei de Ohm, e ver o que é necessário fazer com essas características geométricas para que a minha resistência fique aumentada em 4 vezes, galera. Bom, duas possibilidades. Sem trocar o material, eu posso aumentar o comprimento do fio em 4 vezes, e aí não tem nenhuma opção dessa daqui para mim, ó. E eu posso também mexer na área da seção transversal. Olha só que legal. Para fazer a resistência aumentar, eu preciso fazer a área da seção transversal do fio diminuir. Quantas vezes, professor? 4 vezes. Então é só multiplicar essa área de seção transversal por 1/4. Assim sendo, dentro das opções que nós temos, a mais legal é a letra E, a que sugere que o fio deve ter a 4ª parte da seção da área do fio. Desse modo, a gente mantém a potência inalterada, portanto. Resposta, letra E. Valeu, galera. Até mais.